Gravação iniciada. Vou dar início, então, à apresentação, gente. Fique à vontade para me interromper, para tirar qualquer dúvida ou também para falar alguma curiosidade que vocês tenham sobre o assunto. E é isso, vamos lá. Então, hoje é o primeiro dia, né, a primeira aula do curso Projeto Astroem. A gente está no módulo de Astronáutica e o tema da aula de hoje é carga paga. Então, vamos lá, né? O Pedro falou carga útil, eu falei carga paga, e aqui é escrito a payload, né? Então, qual que é o termo correto? O termo em inglês é payload, né? Então, ele tem essa origem, tá? Então, na maioria dos lugares, eles usam o termo payload. A tradução direta é carga paga, né? Mas o termo mais utilizado em português é a carga útil. Então, geralmente, vocês vão ouvir o termo carga útil, não só quando a gente está falando sobre foguetes, tá, gente? Também quando a gente está falando sobre aviões, carga útil, se não me engano, a gente também pode se referenciar a trem. Tudo que é o transporte de alguma coisa, a gente pode referenciar a carga útil, tá? Então é importante vocês lembrarem disso. Esses vão ser os tópicos da aula, tá? São 5 tópicos, é bem rapidinho. E vamos lá. Vai pro próximo, Pedro. Bora. Tá, então, o primeiro, o que é, né, a carga útil? Eu falei para vocês aqui da tradução, mas vamos lá. A carga útil é o objetivo do lançamento dos foguetes, tá? Então, eu não sei se vocês já se perguntaram, né, por que a gente deu início, né, aos lançamentos do foguete. Tem todo o contexto histórico, que eu acredito que vocês devam saber, que é sobre a corrida espacial, né, durante a Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Então, aquele foi o boom, assim, da astronáutica, um momento de mais evolução da tecnologia, mas todo lançamento, seja ele qual for, tá? Desde o do menor até o maior, assim, tem um objetivo. E esse objetivo exatamente é a carga útil, perfeito? Então, aqui como vocês podem ver no slide, né, o que é a carga útil? Então, é um equipamento ou material, o que inclui a tripulação. Então, eu vou falar mais para frente, mas se por acaso algum dia vocês entrarem no foguete, vocês também vão ser a carga útil do foguete. E outros objetos que utilizam o foguete para chegar à órbita. Órbita, para quem não sabe, é o que fica em torno da Terra, ou pode ser, por exemplo, a órbita de Marte, o que fica em torno de Marte, fica orbitando, tá? Por exemplo, a Lua orbita a Terra, tá? Então, eu sou satélite natural. E aí aqui tem uma frase que talvez seja mais fácil para vocês, né, guardarem, que a carga útil é tudo que sobrar quando a gente tira o foguete e o combustível. O que essa frase está falando? Se a gente tirar a estrutura do foguete, então toda a parte estrutural, como a gente pode ver aqui na imagem, né, e o combustível fica os propulsores, se a gente tirar tudo isso, o que sobra vai ser a carga útil. Aqui nesse exemplo é um satélite, esse Aquarius, não sei de qual país ele é, mas é um satélite. E aqui embaixo também a gente tem o peso, tá? Então, ele está falando aqui o peso dos foguetes. O Saturno V foi o que levou o Apollo 11, tá? Então foi que colocou o homem na Lua. E o Space Shuttle é o ônibus espacial. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram algum lançamento dele, mas a gente vai mostrar também aqui mais para frente, que também é bem conhecido. E aí tá os pesos, né? As cargas úteis de cada um desses foguetes. Pode ir para o próximo, né? Então, como eu falei, né, a carga útil é o objetivo do lançamento do foguete. Agora eu falo um pouco de onde ela fica localizada, como vocês puderam ver ali, fica geralmente na região superior do foguete, geralmente, tá, gente? Os foguetes têm disposições diferentes, mas normalmente é como acontece. Então, como eu falei, se a gente tirar toda a estrutura, aqui na imagem da esquerda a gente tem o que geralmente é a estrutura do foguete. Então, a gente tem os estágios, que são os propulsores. Mais para frente a gente vai falar em específico sobre isso, tá? Sobre também a física que envolve isso. Mas se a gente tira os propulsores, se a gente tira esses módulos iniciais e fica só o final, o que fica é o satélite ou a carga útil, seja o que for, e geralmente essa é a posição. Então, aqui à direita a gente tem o processo do lançamento, né? Como que ocorre geralmente, e a gente pode ver que no final que fica é só o satélite. Então começa a liberação dos estágios, primeiro estágio, segundo estágio, o terceiro estágio,
e aí ele desacopla, né? Então a coifa, que é essa região final do foguete, ela abre e aí sai a carga útil. Nesse caso da imagem aqui, né, a gente pode ver que ele retorna à Terra. Então tem também um sistema de recuperação da carga útil, que é o paraquedas. Então vamos supor assim, eu quero lançar um foguete que ele é suborbital. Então ele não vai ficar em órbita, ele é suborbital. Eu vou lançar, vamos supor que é uma câmera para tirar foto da Terra. Quero mostrar que a Terra não é plana, que a Terra é redonda. Aí lancei lá a câmera, tirou foto, ele não vai ficar em órbita, ele vai cair de novo. Então ele tem um sistema de recuperação, que é o que acontece aqui, abrindo o paraquedas, tá? Então basicamente, só para vocês terem essa noção, os estágios, e o último estágio geralmente é a carga útil. Pode ir para o próximo. Legal. Então aqui eu tenho um exemplo mais recente, eu não sei se vocês acompanham, né, todas as notícias, né, mas isso aqui sai bastante até no Jornal Nacional e tudo mais, que foi o lançamento da SpaceX, tá? Do Falcon Heavy, esse foguete que a gente está vendo aqui, o GIF à esquerda. Eles têm dois foguetes principais até o momento, que é o Falcon Heavy e o Falcon 9. O Falcon 9 seria só esse subsistema do meio, né? Então tem os propulsores, o Falcon 9 seria só esse do meio, né? Uma curiosidade, é Falcon 9 porque são 9 motores, tá? Então, o Falcon Heavy é 3 vezes 9, então, que é bastante coisa, né? São 27 propulsores para dar o impulso, né? Para dar a energia necessária, a força necessária para o foguete sair. Mas por que a gente trouxe essa imagem aqui? Para explicar um pouco mais sobre a carga útil. Porque, assim, às vezes fica muito abstrato, né, do que a gente está falando. Será que é só satélite? Que foi o exemplo que a gente deu ali no primeiro slide? Não. No caso, né, como o Elon Musk é bilionário, tem bastante dinheiro, ele enviou um carro. Ele enviou um carro para o espaço. Mas não foi só de bobeira. Eu não sei se vocês viram essa notícia quando ela foi lançada. Esse é um lançamento teste, tá? Então, além de objetivos específicos para pesquisa ou para ciência, a gente também precisa fazer um teste do foguete. Então, imagina, eu não posso lançar o foguete pela primeira vez e já colocar um ser humano lá. E se acontece alguma coisa? Então, por isso que precisa ocorrer um teste. Nesse caso, ele utilizou um carro. Esse carro foi lançado depois no espaço profundo. Então, ele não ficou em órbita. E o teste foi um sucesso, né? Inclusive, depois, a gente também vai falar aqui, a gente teve lançamento de astronautas com esse mesmo foguete, que foi no ano passado. Eu não sei se vocês acompanharam, mas fazia muito tempo que fazia 10 anos que não eram lançados astronautas de solo norte-americano. Então a NASA, ela contratava outras empresas ao redor do mundo, principalmente a China e na Índia, se eu não me engano, para fazer esse lançamento, e só no passado que eles voltaram a lançar astronautas de solo norte-americano e utilizaram o foguete da SpaceX. Próximo slide. Então, como eu disse anteriormente, se a gente entrasse agora no foguete, a gente também seria a carga útil, né? Mas e aí? Porque, tipo assim, é a mesma coisa eu lançar, então, um satélite, eu lançar um astronauta? Não, né? O que diferencia vão ser os subsistemas que estão presentes lá na carga útil. Então, se eu preciso lançar um astronauta, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante para o ser humano é ter oxigênio, né? Então, todo o subsistema dessa carga útil, ele é projetado para manter a vida de quem está ali dentro, né? O que não acontece, por exemplo, se fosse lançar um carro, com a necessidade de eu gastar dinheiro, colocando um sistema de oxigênio para lançar um carro. Não tem porquê. Então, os subsistemas que estão dentro da carga útil, eles variam de acordo com o objetivo da missão, tá? Então, a gente vai falar mais para frente, mas pode ser astronauta, um voo teste, pode ser também uma sonda, sondas diferentes. Então, tudo isso diferencia. E aí, nesse caso, né, como a gente precisa, talvez o astronauta, né, o ser humano, seja a carga mais importante que a gente pode enviar lá para cima. Então, por isso, a cápsula de envio, que é onde eles estão, precisa de uma tecnologia muito grande. Nesse caso,
É a cápsula, a Crew Dragon, que essa imagem que a gente consegue ver aqui à esquerda, a parte externa dele, e na direita a parte interna. Ela é projetada para manter os astronautas, né, em segurança até chegar, no caso aqui, na estação espacial, que é na imagem à esquerda. Vocês podem ver que ela está abrindo a tampa dela, é o momento que ocorre a conexão. Esse é um momento chave, né? Inclusive a simulação que vocês vão fazer, ela está relacionada a esse momento da conexão e precisa dar tudo certo. Isso ocorre de maneira automática, tá? Essa conexão. Também poderia ocorrer de maneira manual. Mas, assim, para vocês terem noção, se nesse momento desse alguma coisa errada, né? Então, quando fosse ter a diferença a pressão interna da estação com a pressão externa, né, que não existe, que está no espaço, poderia ocorrer alguma explosão, enfim, e acarretaria num desastre enorme. Então, todo o sistema envolvendo aí a carga útil é muitíssimo importante. Próximo. Daí que você já pega ou... Pode ser. Fechou. Então, gente, continuando a aula agora, continuando sobre carga útil. Como o Gabriel falou, carga útil é tudo que a gente quer lançar para o espaço, ou seja, só tem duas razões pelo qual a gente lança um foguete: para testar o foguete, ver se está tudo bem, e a próxima razão, que é subsequente a essa, que é lançar alguma coisa para o espaço. Senão, por que a gente vai gastar tanto dinheiro, tanto trabalho para lançar um foguete aleatoriamente? Então, realmente, a carga útil é o que importa. Aquilo ali é a missão. Tanto é que os nomes das missões são de acordo com o objetivo delas. Então, o Gabriel falou sobre os astronautas que são também satélites, que eu vou falar mais para frente, dar uma complementada, mas outro tipo de carga útil muito importante para a gente são as sondas. As sondas são mandadas justamente para estudar corpos planetários, principalmente corpos planetários no caso, e o que contém neles, ou seja, atmosfera, solo. Então, tudo que a gente tem um propósito futuro de estudar, porque é importante a gente estudar, porque talvez no futuro muito distante a Terra cada vez mais seja um lugar inabitável, porque por todos esses problemas, principalmente que a gente está mostrando na mídia sobre aquecimento global. Então é sempre a gente estudar, não só para entender como funcionam as coisas, mas quem sabe um dia a gente poder ir para lá. Mas então aqui a gente tem dois exemplos. A sonda Curiosity, que ela foi para Marte, ela é um rover que eu não isso eu não sei direito, mas eu não sei se um rover é considerado uma sonda e vice-versa, ou não obrigatoriamente, mas no caso, sonda Curiosity é um rover, ou seja, como se fosse um carrinho de controle remoto, porém esse carrinho tem o tamanho de um Fusca, eu acho, é um carrinho bem grande, e que ele coleta dados do solo marciano para estudo geológico, e baseado não só no Curiosity, mas a gente tem vários outros rovers que pousaram no solo marciano e coletaram dados que mostra para a gente que o planeta vermelho, no caso Marte, é um dos planetas mais parecidos com a Terra. No caso, não que hoje é, mas que já foi. Então, uma das coisas que essas sondas, essas cargas úteis conseguem mostrar para a gente é talvez um possível futuro do nosso planeta, que no caso é Marte, e não é legal Marte. É assim, se você for ver para a nossa espécie. Então, tudo isso é de estudo totalmente importante para a gente conhecer, identificar e, quem sabe, um dia projetar uma missão para humanos, que também é um assunto a ser abordado, se vocês quiserem perguntar sobre isso, mas tem várias especulações, né? Outras sondas também que são, igual eu falei, sondas podem ser tanto terrestres, tanto orbitais, ou também apenas que a gente lança para passar sobre um planeta. Não necessariamente ela tem que entrar, nem necessariamente ela tem que orbitar algum corpo planetário, alguma estrela. Ela pode simplesmente só passar e tirar uma foto. Assim como a sonda Voyager fez.
Essa sonda, ela, na minha opinião, como amante da, da ciência espacial, essa é a carga útil, gente, mais, assim, fenomenal. Tipo, o intuito dela. E mais bizarro também. Tem gente que fala que, cara, nem, não precisava disso, gastar dinheiro com isso. Mas, só para resumir bem rapidamente, para não ficar muito longo, a sonda Voyager, ela está há 40 anos no espaço. Ela foi projetada simplesmente para passar pelo sistema solar, tirar algumas fotos, estudar alguns planetas, como Saturno, Netuno, se eu não me engano, Júpiter, e ela contém dentro dela um disco de ouro. Eu não sei se vocês conhecem sobre essa história, mas o Carl Sagan, foi um grande divulgador científico, ele praticamente foi o idealizador dessa missão, e praticamente encontrar a vida extraterrestre. A gente colocou um disco de ouro com um monte de informação. Tem gente que acha que isso não é meio bizarro, tem gente que acha que não precisava disso, mas é um disco de ouro com informações da nossa localização da Terra, do sistema solar, com música, com saudações em 55 línguas, música do Beethoven. Cara, são muitas coisas dentro de um disco de ouro. Esse disco foi projetado para durar mais que, assim, talvez a espécie humana, porque como ele vai estar no espaço, ele vai ficar sem muita interação com moléculas e tal, ele está todo isolado numa cápsula, e ele é feito de ouro, que é um material bem resistente, assim, e tudo isso é uma carga útil, gente. Por mais bizarro que seja, mais distante, ela ainda é uma carga útil, porque esse foi o objetivo da missão, ou seja, teve um dinheiro investido, construiu o foguete, várias pessoas participaram para no final lançar um disco de ouro com todas as informações da Terra, da espécie humana, do que a gente ouve, do como a gente fala, sobre o corpo humano, como que a gente se comunica, enfim, é uma carga útil. Então, esse é um dos tipos. Uma sonda pode ser tanto terrestre, tanto orbital, e também pode só passar e estar viajando. Inclusive, a sonda Voyager vai ter uma questão, eu não vou falar para vocês descobrirem no joguinho que a gente vai fazer daqui a pouco, para saber quão longe vocês acham que ela está. Mas vamos lá. Então, esse slide aqui é assim que eu tinha dito, que essas sondas servem para coletar dados de difícil acesso. Então, como que a gente vai saber o que tem no solo marciano se a gente não tem como ir lá? Na verdade, até tem, mas assim, provavelmente a gente não ia chegar, porque é um local de extremo, é muito difícil acesso, então é mais fácil a gente mandar um robô, que no caso é uma sonda. O Curiosity é um exemplo desse. Então, esse ano, se eu não me engano, foi lançado o Perseverance também. Não sei se vocês acompanharam, mas é um exemplo de um rover também, bem parecido com esse, que ele coleta dados do planeta para a gente estudar sobre isso. Só para vocês terem noção de dimensão, gente, eu não sei se dá para entender com as imagens, tá? Mas esses rovers são do tamanho de um carro, tá bom? Não é pequeno, é mais ou menos, sei lá, um Fox, um carro de médio porte, assim, então é bem maior do que as imagens. E só para confirmar a definição, né, o nome da sonda é veicular. Então, esse tipo de sonda que, como o Pedro falou, não só Curiosity, mas o Perseverance também, que foi lançado, são sondas veiculares. São os principais que já foram lançados pela NASA, mas como o Pedro também comentou, se eu não me engano, acho que esse ano também, né, Pedro? A China que tinha enviado acho que sim. Foi, né? A mais recente eu acho que foi a China que mandou, que conseguiu pousar no solo marciano. E até é bem legal como que acontece nessa aterrissagem da sonda veicular, porque se isso cair de cabeça para baixo, ele não volta, ele não consegue colocar na posição normal. Então tem todo um sistema com os cabos, né, que vem o propulsor aqui em cima, e os cabos, tem cabos, e tá a sonda aqui embaixo, e ele aterriza, ele coloca literalmente, né, o carro ali, esse veículo no solo. Esse momento de aterrissagem para a sonda veicular é o mais importante, ele é crucial, porque é o que define se tudo vai dar certo ou vai dar errado, porque não tem ninguém lá para arrumar. Né? Então, se der errado,
se ocorrer algum tipo de explosão, um abraço. Não tem jeito. Tanto que tem algumas histórias que são bem interessantes sobre a sonda, por exemplo, começou a encher, a câmera começou a ficar com pó, com poeira. E eles não tinham sistema para limpar. Eles tiveram que tipo, adaptar, utilizar um dos braços para tentar meio que bater, e no final deu certo. Né? Mas é uma coisa que aconteceu ali com a experiência. Ninguém lembrou que isso, daria para isso acontecer. Então, é legal também te ver como os principais engenheiros do mundo, às vezes, eles também passam por experiências específicas. Assim. Isso. O Gabriel tinha falado sobre a China, eu acho que chama Zhurong, alguma coisa assim. Tem um rover que a China mandou, acho que foi o último que a gente mandou, da Terra, obviamente. Então, eu acho que de rover que está ativo, eu acho que é esse, o Curiosity, o Perseverance, que a gente mandou esse ano, e esse Zhurong, ele tem até um drone, se eu não me engano. Não sei se é o do Perseverance ou do Zhurong, que tem um drone. Mas, enfim, tudo isso é exemplo de carga útil, gente, para deixar bem explicado o que é carga útil. Carga útil é tudo que é tudo que sobra depois que queima o combustível e solta os estágios do foguete. É o objetivo da missão. Vamos lá, mais um aqui. Aqui tem outro exemplo, que é a sonda New Horizons, que tinha como objetivo estudar o planeta Plutão. Se eu não me engano, estava pesquisando aqui, essa sonda já passou do planeta Plutão, ela fotografou o planeta Plutão. Se eu não me engano, foi em 2018, não tem tanto tempo assim, e ela foi para o espaço profundo. Quando a gente fala espaço profundo, ela foi para uma direção que a gente não tem mais controle. Então, ela foi para o universo profundo, que em inglês tem o termo de deep space. Então, esse é outro tipo de carga útil. A gente tem a sonda Juno também, que tinha o objetivo de estudar o planeta Júpiter. No caso, essa é uma sonda orbital, ou seja, ela não só passou, ela passou e continuou orbitando ele, ou seja, ela está lá, nesse momento a sonda Juno está orbitando. Então você tem aqui, passa simplesmente para tirar uma foto e vai para o espaço profundo, para coletar dados, e você tem aqui orbita, que coleta dados também, e aqui vai para dentro do planeta, como que são os rovers. Aqui mais uma sobre Curiosity, que no caso, a principal função dele é estudar a geologia marciana. A Voyager, que eu já comentei, mais uma fotinha da live. E mais exemplos de carga úteis, além de sondas, satélites, a gente tem o telescópio Hubble, que é um tipo de carga útil, né, gente? Porque ele está no espaço, ele orbita a Terra, só que ele está mirado para constelações, para tirar fotos assim, que a gente da Terra, com os telescópios que a gente tem aqui, não é possível, por causa de atmosfera e outros efeitos atmosféricos que impedem nós de tirarmos fotos mais profundas, mais distantes. Então, o telescópio Hubble é talvez o maior telescópio de maior definição, com maior alcance. Ele já vai ser substituído, se eu não me engano, no ano que vem, pelo um telescópio que chama James Webb, que é bem maior que ele. Ele é todo folheado de ouro. Inclusive, se alguém tiver interesse em ver, chama James Webb, que vai substituir o Hubble. E ele também é um tipo de carga útil. Aqui na esquerda a gente tem se eu não me engano, é o Sputnik. Sputnik está escrito aqui, que foi o primeiro satélite que o ser humano mandou para o espaço, que no caso foi a União Soviética. A União Soviética, se vocês, não sei se vocês sabem, mas ela praticamente liderou a corrida espacial por muito tempo, porque ela mandou o primeiro homem para o espaço, que chama Yuri Gagarin. Ela mandou o primeiro satélite. Pasmem, ela mandou a primeira cachorra, um animal, eles mandaram. Então, toda a corrida espacial estava sendo liderada pela União Soviética, até que veio o programa Apollo, que os Estados Unidos falou, não, a gente vai ganhar deles, a gente vai para a Lua. E aí eles foram para a Lua e pregaram a bandeira lá. Então,
é um marco histórico, que até a gente estuda isso, porque realmente foi muito investimento, foi muita guerra política, e tudo isso por causa de, não sei, política, enfim, mas em questão de tecnologia espacial, foi muito avanço. É uma questão de demonstração do o poder, né, principalmente naquela época, o poderio militar, então da capacidade de lançamento em relação a bombas nucleares. Acredito que vocês já viram isso na matéria de história ou geografia, mas pelo menos teve alguma a consequência boa, né, que foi esse avanço da ciência. Lógico que, né, o meio não era muito interessante, mas o meio justificou o fim, né. E hoje a gente passa por uma segunda corrida espacial, que é o surgimento dessas empresas, né, que é uma corrida bem mais interessante, não é armamentista de forma alguma, mas ajuda bastante a ciência. Só uma curiosidade do que o Pedro falou, esse Sputnik é um satélite de comunicação, foi o primeiro lançado para o espaço e foi lançado pela Rússia. E o Sputnik 2 foi o que o Pedro falou, que lançou a cachorrinha Laika, que ela é bem famosa, se vocês já viram, mas foi no Sputnik 2 que foi foi a segunda carga útil lançada pela humanidade. A gente tem um exemplar do Sputnik em São José dos Campos, no Museu Aeroespacial Brasileiro, acho que esse é o nome. Não é o original, mas é um exemplar, uma cópia idêntica. Bem interessante. Ele não é muito grande, tá? Tipo, é relativamente grande, mas não é nada absurdo, assim, é um pouquinho grande. E sobre o Hubble, é só interessante na questão dos telescópios, né, que a gente pensa assim, bom, o telescópio, não sei se vocês já viram algumas imagens, são imagens lindas, maravilhosas, a gente pode mandar depois no grupo, que eles tiram foto, mas ele também, em algum momento, ele teve que ser lançado, né, alguém teve que colocar ele lá em cima, então ele também é uma carga útil. E só uma curiosidade sobre o James Webb, esse telescópio que vai substituir o Hubble, tem uma capacidade, assim, o Hubble já é incrível já, mas o James Webb tem uma capacidade ainda muito maior. Era para ter sido lançado já há uns 2 ou 3 anos, né? E qual que é o problema? A mesma questão da sonda, né, da Curiosity, da Perseverance. O telescópio, a partir do momento que ele for lançado, ele se abre no espaço, sozinho. Tá? Então, tudo é programado e se abre. Então, só tem uma chance de dar certo. Foi um telescópio que custou bilhões de dólares. Tá? Então, eles não podem errar. Por isso que eles têm esse receio de fazer o lançamento. Quando for lançar, tem que estar tudo perfeito. Porque se acontecer qualquer erro lá em cima, já era. São milhões de dólares jogados no lixo e a ciência perde, né, uma oportunidade incrível de ter um telescópio novo em órbita. E a órbita do James Webb vai ser uma órbita grande, uma órbita maior, que a gente chama. Ela é entre a Terra e Marte. Então, ele vai ficar mais longe da Terra do que o Hubble fica. Como a gente pode ver, o Hubble está bem perto da Terra nessa imagem. O James Webb vai ficar bem mais longe. E para finalizar aqui sobre a carga útil, para finalizar a nossa aula que a gente tinha que apresentar, o papel do Brasil em carga útil assim, em questão de rovers, naves, a gente está bem atrasado em relação a isso. A gente não tem muito investimento, não tem muito apoio do governo, nunca teve muito. Então, as nossas cargas úteis costumam ser satélites para monitoramento. Então, é a maior parte. Aqui eu até. No caso, eu estou compartilhando só essa tela. Mas aqui, só para vocês terem noção, o Brasil acho que já lançou acho que 7, se eu não me engano, mas só para vocês terem noção de quantas cargas úteis estão ativas do Brasil. São 6 cargas úteis, que no caso são satélites, alguns de mapeamento, o que a gente já lançou esse ano que foi esse Amazônia 1, que ele foi, acho que, não lembro se foi em março, abril? Fevereiro? Então, foi em fevereiro a gente lançou ele tem como objetivo fazer o censuramento remoto, principalmente da Amazônia. A gente tem um exemplo desse SDC-1, que no caso foi para coletar dados ambientais e atmosféricos, tem muito tempo, e o que a gente mais tem é carga útil planejada, só que nunca sai do papel, justamente por esse motivo que eu falei. Investimento, orçamento, sempre
quer deixar para última hora, e assim só vai postergando. Tem projetos que era para ter sido lançado 10 anos atrás, que no caso vai ser tá no planejamento para ser lançado até esse ano, só que aí obviamente não vai lançar, e aí joga para mais 10 anos e assim vai. Mas o importante é que pelo menos a gente está lançando. Lançou pelo menos um esse ano. Então, o papel do Brasil praticamente é cargas úteis relacionadas a monitoramento remoto de desmatamento, principalmente porque o Brasil é um país que sofre muito com desmatamento e o setor aeroespacial pode ajudar muito isso. E satélites militares alguns e também de comunicação. E no caso aqui está um exemplo de uma sonda, possível sonda que vai ser lançada, ela já tem um projeto, mas ela não saiu do papel assim, que é a Garatia L, que é uma sonda que tem o objetivo de orbitar a Lua. Sobre os satélites, né? O próprio SDC é a sigla, né? Satélite de coleta de dados, então SDC-1, foi o primeiro satélite lançado pelo Brasil. E tem uma coisa muito interessante sobre ele, gente. Quando ele foi lançado, né, o planejamento era para ele ficar 5 anos em órbita. 5 anos. Ele está até hoje. Tá? Ele está até hoje. Isso mostra, né, a qualidade do desenvolvimento que ocorre aqui no Brasil. A gente projetou um satélite para ficar 5 anos e ele ficou 25. E por quê, né, gente? A gente não tem chance de erro. Né? Como o Pedro falou, o investimento, infelizmente, ele é muito baixo. E nos últimos anos, infelizmente, ele é mais baixo ainda. Então, a gente não pode errar. A gente não tem o luxo de errar. Então, lá na SpaceX, a gente vê o Elon Musk lançando bagulho, botando fogo em tudo, explode foguete, faz não sei o que, faz outro. A gente não tem dinheiro para isso. Então, a gente não pode fazer, a gente não tem esse luxo. Então, quando a gente lança, precisa dar certo. Pelo menos até hoje, tem dado certo. Né? Então, o SDC foi um ganho absurdo para o Brasil, e é um satélite muito importante. Depois foi lançado o SDC-2, se eu não me engano, tem outros, né? É um dos que estão em órbita. Sim, o SDC-2 também está ativo até hoje. Está ativo até hoje, né? Então, são satélites que tem um projeto para ficar em órbita aí, no máximo durante 5 anos, e eles ficam mais de 20, então é uma qualidade muito grande. Uma curiosidade interessante sobre o Amazônia 1, ele era para ter sido lançado no passado, e foi lançado só esse ano, como o Pedro comentou, e ele é o primeiro satélite que é totalmente projetado e integrado pelo Brasil. Tá? Então, o projeto dele é inteiramente brasileiro, o SDC e os outros não eram, então a gente tem participação da China, de outros países. O Amazônia 1 é 100% brasileiro e 100% integrado aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, agora com o retorno das atividades. Inclusive, era um passeio que, quando o Astroem estava no presencial, antigamente a gente não fazia aula à distância, né, era aula lá na UFBC, a gente tinha esse passeio. Eu não sei se São José é perto de Roseira, me perdoe, mas eu acho que seja mais perto do que São Paulo. Né? Mas é muitíssimo interessante, é lá que também tem o museu que eu comentei, onde tem o Sputnik. Eu tive a oportunidade de ver a Amazônia 1 enquanto ele ainda estava aqui, ele estava no Brasil, o desenvolvimento dele. E o mais interessante, assim, que o INPE, ele tem um trabalho tão importante, que tem algumas as tecnologias, né, em relação a desenvolvimento de satélite, que é a NASA. A NASA importou do Brasil. Então, são as tecnologias que a gente criou em relação ao desenvolvimento, principalmente em relação ao local, se eu não me engano, como é feito, né, o projeto, e a NASA importou a tecnologia que foi feita pelo Brasil. Então, que mostra aí que a gente não tem dinheiro, mas inteligência a gente tem de sobra. Nossa, começaram a bater em cima aqui agora, meu Deus. E última coisa sobre o projeto Garateia, que o Pedro comentou, até hoje a gente nunca lançou nada para fora, entre aspas, assim, da órbita da Terra. Então, tudo que a gente lançou está em órbita na Terra. Então, esse seria o primeiro projeto do Brasil, né? Isso, é do Brasil. Seria o primeiro projeto para colocar uma sonda brasileira na Lua. Então, seria talvez o projeto mais audacioso. Ele é um nanosatélite, tá? Não é um satélite enorme, é um satélite pequeno, mas para coletar dados na Lua e também para levar experimentos brasileiros. Então,
seria um satélite que, além de coletar dados para pesquisas do Brasil, a gente ia levar experimentos para serem testados lá em cima. A maioria está relacionada aí com microbiologia, entre outras questões. Acho que nesse ponto é muito interessante a gente ver a importância da engenharia aeroespacial e todo esse setor como um todo, porque não é só para o setor em si, é para inúmeras outras coisas da ciência. Então, parte relacionada à biologia, à geologia, também, como o Pedro falou, né, a parte da geografia dos outros planetas, a geografia da própria Terra. Então, tem uma influência muito maior do que a gente pode imaginar. Então, gente, no caso, essa foi, se eu não me engano, a aula, o último slide aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, mas no caso, essa foi só a apresentação, ainda não acabou, tá bem? Mas antes da gente ir passar para a próxima parte, que no caso vai ser um joguinho bem rápido, que eu vou compartilhar o link com vocês. Vocês têm alguma dúvida? Pode levantar a mão, pode abrir o áudio se quiser, pode falar. E assim, a gente está disposto a responder qualquer coisa. E lembrando que a gente também está aprendendo, a gente não sabe tudo, mas então a gente vai fazer questão de tentar responder, tá bem? Então, alguém tem alguma dúvida, pode levantar a mão ou abrir o áudio, tá bem? Ninguém? Então, a gente vai passar pro Kahoot, certo, Gabriel? Não, mostra o videozinho antes. O do videozinho, beleza. Então eu vou parar esse compartilhamento e eu vou compartilhar um vídeo que o Gabriel quer mostrar para vocês. Tá um barulho absurdo aqui agora, né? A gente começa a dar aula e sempre com essas coisas. Mas esse vídeo é muito interessante, gente. Ele é bem rapidinho, ó, são 3 minutos. É muito, muito legal, porque se tivesse a atenção dele. E depois eu vou fazer um comentário sobre ele, que é em relação a eu queria que você tentasse ter atenção qual é a carga útil desse vídeo. Eu vou dar o play aqui então, gente, agora, tá? Aumenta o som no máximo do vídeo. Mark, T-minus 20 seconds. Auxiliary enable, signal return. Minus 15. Stand by for terminal count at T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vehicles armed. 3, 2, 1. Fire. Missile away. Plus 5. Plus 10. Burn out. Good burn. Copy, good burn.
Valeu, Pedro. Então, gente, legal, né? Esse vídeo é muito legal. O que eu queria comentar sobre esse vídeo, além de ser um lançamento muito interessante, né? Esse lançamento é um lançamento que a gente chama de suborbital, ou foguete de sondagem. É diferente dos foguetes grandes da SpaceX, né? Você pode perceber que é um foguete menor. Tem ali mais ou menos deve ter uns 4 ou 5 metros o foguete. Não é nada muito... É grande ainda, né? São 5 metros, é considerável, mas não é tão grande quanto os foguetes da SpaceX. E ele é suborbital. Então, o que acontece? Quando a gente lança, ele não fica em órbita. Então, ele é lançado, faz uma trajetória de parábola, né? E ele lança a carga útil dele, ela coleta os dados necessários e retorna à Terra, né? Nesse sentido. Então, acho interessante pensar nesse vídeo, porque qual que era o objetivo desse vídeo? Né? Qual que era a carga útil desse vídeo? E vocês podem tentar imaginar, se perguntar o que ela deveria ser. Entre aspas, seria o mais óbvio. É justamente fazer essa gravação. Então, eles queriam filmar e ver como que ocorre o lançamento lá em cima, né? Então, fazer um teste também dos os subsistemas do foguete, para saber se a ejeção vai ocorrer de maneira... Ejeção é né, aquele momento do vídeo que divide as partes, né? Nesse momento, se vai ocorrer de forma correta, se o posicionamento das peças está adequado. Então, o objetivo do lançamento, a carga útil, era justamente as gravações, então as câmeras que estavam ali, a GoPro, no caso, né, que é inclusive quem faz o vídeo, esse era o objetivo. Então, só para vocês terem essa noção que os objetivos de lançamento podem ser diversos. Desde pesquisas mais específicas, experimentos, até mesmo coisa mais simples, como essa gravação para fazer um teste, beleza? Basicamente é isso. Vamos lá agora pro... alguém tem alguma dúvida sobre o vídeo? Alguém quer fazer um comentário? Gente, se vocês ficarem com vergonha e também quiserem só escrever, fiquem à vontade de só escrever, não tem problema. Então, bora lá, Pedro. Só uma dúvida antes. Vou fazer uma pergunta bem aleatória aqui. Quem já assistiu o filme Interestelar? Aí pode ou mandar um eu no chat. Gabriel já assistiu. Quem mais? A galera que gosta de filme aí, no hobby. Ninguém... Acho que ninguém assistiu. Ninguém assistiu, gente? Mesmo? Vocês estão perdendo o filme. E se eu fosse vocês, eu usava essa última semana aí que semana que vem vai voltar presencial, algumas escolas. Eu assistiria esse filme. Mas basicamente esse filme mostra bastante essa questão da carga útil também. Além de mostrar, assim, acho que todo conteúdo de astronomia, de aeronáutica, aeronáutica no caso não, mas de astronáutica que a gente está falando, sobre acoplagem, sobre objetivo da missão, esse filme é bastante completo. Então, se alguém quiser assistir e depois vir tirar dúvida com a gente no WhatsApp, pode perguntar sem problemas. Agora vou compartilhar a tela aqui, Gabriel. Beleza. Outra indicação também é o Perdido em Marte. Não é tão científico quanto o Interstellar. É mais divertido. Tenta passar na Globo esse filme algumas vezes. Mas também é uma indicação legal para vocês entenderem um pouquinho mais sobre Marte, né? Sobre como seria a visita do homem lá. Gente, então eu vou abrir o nosso jogo aqui, que é da plataforma do Kahoot, não sei se vocês conhecem, mas vai ser apenas 5 perguntas rapidinho, com o objetivo de marcar ponto e ver quem vai acertar todas, tá bem? Assim, é mais uma questão de interação, não necessariamente vocês têm que obrigado a acertar, porque tem coisas aqui que a gente não mostrou na aula, algumas questões, mas é bem rapidinho, tá bom? Então,
Eu vou mandar o link no WhatsApp, tá bem? Aí é só vocês clicarem, colocar um nickname e... Peraí. Não é melhor te mandar aqui mesmo no. Ah, não, é o PIN, né? Quer mandar aqui no chat do Ah, pode ser aqui, né? Meet? Acho que Tem fica que... mais fácil para eles acessarem. Ó, vou mandar esse link aqui. Então, como o Pedro falou, gente, não vale nota, tá? Mas assim, ao longo do curso, a gente vai anotando quem que vai vencer esses desafios, tá? Então vai ter alguma coisinha especial para quem vencer mais. Tá? Olha, gente, vocês vão acessar esse site e dentro do site vocês vão colocar, vai pedir o PIN, o número do PIN. Aí vocês vão colocar esse PIN que está na tela aqui, que eu vou mandar para vocês também. Aí eu vou esperar todo mundo entrar aqui, que no caso tem quantas pessoas? 17? 16, né? Tinha 16 é que alguém saiu durante a aula, mas Ó, então todo mundo, 16. gente, que tá ouvindo agora, cliquem nesse site que eu mandei no chat e vai aparecer para vocês inserirem um PIN. Aí vocês vão inserir esse PIN que é o número 1538274. E eu vou esperar todo mundo entrar para a gente começar, tá vendo? Ó, o Christian já entrou. Sim, Maju, para fazer agora. Ó, a Daila, Luiz Felipe. O número é esse que está aqui no chat, o Thaleson. Ó, você vai fazer o seguinte, tem um link no chat. Esse link que está em azul. Tá vendo que tem uma mensagem em azul? www.kahoot.it. Então, você vai clicar nele. Vou fazer junto com você aqui, ó. Cliquei nele. Aí vai abrir uma nova tela. Nessa tela vai estar escrito o logo do Kahoot, né? Aí tá assim, PIN do jogo. Embaixo tem um bagulho para você apertar inserir. Aí você vai colocar esse número que o Pedro enviou agora, ó. 15 38 27 4. É o número que está no chat. Aí você vai colocar esse número nesse espaço que é para pôr o PIN do jogo. PIN é um código. É só um nome diferente para código. Aí você pega esse número e coloca nessa página que abriu. Conseguiu entender? Se precisar, eu falo de novo, não tem problema. Gente, eu entrei aqui, mas pediu meu nome, né? Eu coloquei, daí apareceu assim: você entrou, está vendo seu apelido na tela? Eu tô vendo meu apelido na tela, mas não tem nenhuma outra parte Isso. assim pra eu clicar. Mas É agora isso eu mesmo. tô esperando todo mundo entrar, que aí eu vou Ah, iniciar, sim. tá bem? Mas é isso mesmo, que vocês colocam um apelido que vocês querem ir, e quando todo mundo entrar, eu inicio o jogo. Aí vai ser simultâneo, todo mundo vai ter as mesmas perguntas. Ó, no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tem 12 pessoas, então eu acho que falta 4 pessoas entrar, tá vendo? Fala os nomes aí de quem tá, meu. Só pra... Tá. Ó, a Nicole, não sei qual Nicole é, Cauã, Thalisson, José, Maju Alves, Gildren Freita, Gabriel, Igor, Marcos, Daila, Luiz Felipe e o Christian. E a Lavínia agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda tem 12. Tem alguém saindo e entrando de novo, mas, gente, ó, quando vocês entrar, só fica na plataforma, não saem, porque quando eu começar, vocês podem ficar de fora, tá bem? Acho que tem agora 15 alunos. São 15 alunos que tem. Ó, tem 14 agora. Acho que falta um. Quem que tá faltando? A Mariana, não. A Mariana tá lá. Acho que entrou todos. Olha, gente, quem não entrou, é só falar no chat. Alguém não entrou ainda para esperar? Porque eu acho que entrou todo mundo. Alguém não deu conta de entrar? Pode levantar a mão, abrir o áudio, mandar mensagem. Acho que foi, então. Então acho que foi. Vamos lá. Ó, então eu vou começar o jogo. Eu vou trocar o compartilhamento, peraí. Que abriu outro link.
certo? Não, ainda deu errado. Espera só um segundo, gente. Pronto. Então, como eu disse, vai ser apenas um joguinho de pontuação sobre... Aqui, ó, todo mundo na tela aqui, ó. Essas pessoas. Vai ser um joguinho de pontuação sobre perguntas sobre carga útil que a gente falou. Algumas sim, algumas que a gente falou na aula, outras não, mas bem rapidinho, tá bem? É isso mesmo, Nicole. Isso, Tem que isso. aparecer. Ele vai dar início, aí vai aparecer para você a tela do jogo. Ó, então eu vou iniciar agora, gente. Aí é para aparecer no celular de vocês rodando também, tá bem? Aí, pronto. Ó, então a gente vai começar. Vocês têm 30 segundos para responder, tá bom? Cada pergunta. Ó, vamos lá. Qual resposta abaixo não é considerado uma carga útil, hein? Um astronauta, um combustível, satélite ou uma sonda. Vocês vão marcar qual não é considerado uma carga útil. 12 respostas. 14. Falta só uma pessoa. Ah, não, Ó, foi. todo mundo respondeu. Ó, 9 pessoas acertaram. 3 pessoas marcaram astronauta. E agora vamos comentar um pouquinho sobre cada questão. Então, como a gente, para frisar para vocês, para as pessoas que marcaram ou astronauta ou sonda, né? No caso, a pergunta era o que não é considerado carga útil. Como a gente disse, o astronauta, o satélite, a sonda, todos são objetivos da missão. A gente quer levar um astronauta para o espaço. A gente quer levar um satélite para estudar um planeta, uma estrela, a Terra, e a gente quer levar uma sonda para estudar também esses corpos. O combustível é só o meio de chegada. Então, o combustível não é o objetivo em si. Ele é parte da missão, ele é parte para conseguir chegar nessa missão, um objetivo. Mas ele não é carga útil, tá bom? Então, no caso, a resposta certa seria o combustível, que no caso não é carga útil. Então, vamos para a próxima pergunta, galera. Ele mostra o ranking. Mostra. Então, em primeiro lugar está o Luiz Felipe. O ranking aqui, Lavínia. galera, é por conta da pontuação diferente por conta do tempo. Então, quanto mais rápido vocês responderem e responderem certo, vocês vão estar no primeiro. Então, no caso, o Luiz Felipe aqui foi o que respondeu mais rápido e respondeu corretamente, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Todo mundo pronto aí, né? Aí vai. Bora. Verdadeiro ou falso agora? O Brasil lançou uma carga útil nesse ano de 2021. Ó, a galera tá rápida, hein? Deu 1 segundo. Não sei, vou responder. Eu quero ganhar. Falta só uma pessoa. Falta uma pessoa responder. Ó, vai acabar o tempo. A chance de responder, galera. Quem tá faltando? Ó, 7 pessoas responderam, acertaram e 7 pessoas erraram. Então, como a gente comentou na aula... Com licença. Pra mim não apareceu nada. Não apareceu? Não. Travou. Por isso que eu não respondi. Ah, entendi. Já voltou aí ou não? Por enquanto, não. Ah, agora apareceu. Ah, tá bom. E deve ter algum delay em relação à internet. Acho que é internet. Mas não se preocupe, muito provavelmente no próximo deve voltar ao normal. Se já apareceu para você a tela, já então deve voltar ao normal. Tranquilo. Então, gente, ó, como eu disse, esse jogo aqui, gente, não é parte da, assim, não tem que obrigatoriamente saber as perguntas. Obviamente, a maioria a gente tinha falado em aula, mas vai ter uma aqui que vai ser um chute, tá bom? A próxima eu acho que vai ser um chute. Então, no caso dessa, vamos comentar rapidinho. O Brasil lançou uma carga útil nesse ano de 2021. Como eu e o Gabriel tinham falado, o Amazônia 1, aquele satélite, ele foi lançado em fevereiro desse ano. Então, no caso, o Brasil lançou uma carga útil nesse ano, tá bom? Então, 7 pessoas acertaram e 7 pessoas erraram. Ó, vamos ver. Aqui agora. O Luiz Felipe tá acertando, ó.
Vamos. Vocês vão deixar o Luiz Felipe ganhar, não sei jeito, ó. Não quero que o Luiz Felipe ganhe. Mas a Lavínia tá bem perto, hein? A Lavínia tá muito pertinho. E, gente, ó, o próximo é o chute, mas ele tem uma lógica, viu? Então, vocês podem pensar na... A gente acha que é a próxima, né? Com certeza. Mas tem uma lógica. Tá? Então, podem pensar, não precisa responder tão correndo assim, mas tem lógica. Vamos lá. A sonda Voyager 1, a carga útil mais longe que já lançamos, está a quantos quilômetros da Terra? Ela está a mais de 20 bilhões de quilômetros, 1.000 quilômetros, 1 milhão de quilômetros ou 500 mil quilômetros. A sonda que tem o disco de ouro que eu falei, que tem toda a representação humana, tudo. Vocês acham que ela está qual distância da Terra nesse exato momento? Agora vai todo mundo. Boa, galera. Boa. Ó, mas já deu para ter noção aqui, galera, que vocês têm noção da quilometragem, assim, no caso, de questão de distância. Claro que tem muita diferença de 20 bilhões para 1 milhão, só que a maioria marcou, a maioria acertou, né? Só que, tipo, 5 pessoas marcaram 1 milhão. A sonda Voyager, gente, ela tá no espaço há 40 anos. Mais de 40 anos. Ela tá numa velocidade aproximadamente de 50 mil quilômetros por hora. Ou seja, a cada 1 hora, essa sonda percorre 50 mil quilômetros. Vocês têm noção disso? É muito rápido mesmo. E ela está há 40 anos, ou seja, ela está andando, ela está, nossa, muito espaço. Então, no caso, ela, sim, se vocês pesquisarem aí, acho que ela está com 24 bilhões de quilômetros distante da Terra. Ela já saiu do sistema solar, ou seja, o sistema solar não influencia mais essa sonda, para vocês terem noção. Ela já passou Marte, Júpiter, Saturno, deu uma desviada assim do sistema solar, meio que subiu, entre aspas, deu um drift no espaço, assim, e, cara, ela tá muito longe, gente. Então, para quem acertou, parabéns, e vamos ver o ranking, como é que ficou aqui. Ó, a Lavínia dominou. O que tá acontecendo? Ela tem a maior sequência. Boa, sai sim. Só fazer um comentário, gente, em relação a essa questão da distância. Tudo que envolve o universo e o espaço, gente, é muito grande. Tudo é muito grande. Vocês acham que a Terra é grande? Vocês acham que o Sol é grande? Não é. Tá? Depende da comparação. Aliás, tudo em física depende do referencial. Tá? Isso é muito importante. Eu não sei se você já tem a matéria de física na escola, mas tudo depende do referencial. E para o universo, isso também é uma verdade. Então, quando a gente está estudando as coisas do universo, outros planetas, outras galáxias, qual é a medida que a gente usa? São medidas tão grande, que não dá para falar nem em quilômetros. Então, os cientistas não usam quilômetros, eles usam anos-luz, porque as distâncias são muito grandes. Agora, mas você pergunta para mim assim, mas anos-luz, ano para mim é tempo, não é espaço, né? Então, o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano, tá? Então, quando a gente está falando anos-luz, a gente está falando de uma medida de distância, de espaço. É que nem se eu falar, tem uma regra aqui não, mas anos-luz é que nem centímetros, é que nem metros, é a mesma coisa, não é tempo, é medida de espaço, tá? Então, tipo, centímetros, metros, milímetros, é a mesma coisa. Só que é tão grande, que a gente fala que é a distância que é a luz, a velocidade da luz, ou seja, muito rápido, percorre em um ano. Então, quando a gente vai falar de outra galáxia, por exemplo, sei lá, a galáxia mais próxima de Andrômeda, mais próxima da nossa, a gente fala que ela está a tantos anos-luz da Terra, essa é uma medida de distância. Só para vocês terem essa noção. Isso. E no caso, para vocês terem noção, eu não lembro direitinho, mas eu acho que um ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros, se eu não me engano. Então, para vocês terem noção, a sonda Voyager, ela está a 22 bilhões de quilômetros da Terra. Então, ela não chegou nem a um ano-luz da Terra. Então, a estrela mais próxima, sem ser o Sol, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz. Então, assim, ela está a 40 trilhões de quilômetros da Terra. Então, para vocês terem noção da grandeza do universo. Isso é bom, mas é bom a gente falar. Mas, pelo jeito, a maioria tem aqui. Então, bora continuar para a quarta pergunta.
Vamos lá, verdadeiro ou falso? Um cachorro pode ser considerado carga útil? Caraca, a galera tá muito rápida, mano. Piscou, perdeu. Piscou, perdeu. Vamos lá. Um cachorro pode ser considerado carga útil? Sim. O cachorro pode ser considerado carga útil. Igual a gente fala, eu comentei sobre eu e o Gabriel comentou sobre a cachorra Laika, que foi mandada pela Rússia, pela antiga União Soviética. A cachorra Laika, ela tinha um propósito. Por mais absurdo que seja mandar um cachorro para o espaço, ela tinha o propósito de ver como que organismos vivos mais próximos da gente, que não seja, por exemplo, uma bactéria, um micro-organismo, se comportava no espaço. Então, ela tinha um objetivo final de entender como organismos mais complexos se comportariam no espaço, no frio, na pressão, etc. Óbvio que ela não foi lançada ao espaço assim, ela foi dentro de uma cápsula. Só que, então, sim, ela pode ser considerada uma carga útil, gente. Vamos ver como está a pontuação. Olha, a Lavínia tá, caramba, ativou o modo supremo ali. Tá vendo também? Todos estão bem. Mas só para mostrar, gente, vocês estão bem próximos um do outro, e é a questão do tempo mesmo, né? Como o jogo precisa ter o ranking, então, às vezes, acho que um segundo já dá uma diferença de tempo bem grande. Mas vocês estão muito bem. A maioria está conseguindo acertar, e mesmo aqueles que não estão no ranking, acredito que está bem próximo, tá? Ia mostrar só os 5 primeiros, mas os outros também devem estar próximos. Mas agora eu acho que a disputa fica entre a Dayla e a Lavínia, porque, pelo jeito, elas acertaram 4, né? Seguidas. Agora é questão de tempo. Mas elas podem errar e o Luiz Felipe, por exemplo, outras pessoas podem passar. Então vamos para a última pergunta, galera. É o pódio olímpico, hein, galera? Quem vai pegar o ouro? Verdadeiro ou falso? O telescópio Hubble é considerado uma carga útil? Vamos lá, todo mundo respondeu. Eu acho que eu vou ter que dificultar as próximas. Eu também acho. Essa aqui era pra desempatar total, não foi, eu acho. Vai ser por tempo, provavelmente. Postar vintão, Lavínia ou Laila? Eu não vou nem pôr em jogo. Vamos lá, vamos ver quem ganhou. Então, gente, só para comentar a última, o telescópio Hubble também considerado, com certeza, uma carga útil. A maioria acertou, mas teve uma pessoa que marcou que não é. Mas no caso ele tem um objetivo. A gente pegou um foguete, colocou o telescópio Hubble dentro dele, lançou para o espaço, para quê? Para ele orbitar a Terra e ficar mirado para galáxias, para estrelas, para planetas, para a gente tirar foto. Ou seja, a gente tem um estudo, a gente quer estudar esses planetas, essas estrelas, essas galáxias. Então, ele tem um objetivo, ele é uma carga útil. Então, vamos finalizar aqui o nosso game e ver quem foi em primeiro. O pódio, né? Vamos lá, em terceiro lugar, Luiz Felipe manteve, conseguiu bronze, a prata, a Dayla, e com ouro. Nossa, foi muito pouca a diferença. A Lavínia. Parabéns, Lavínia. Levou o ouro para casa, o ouro olímpico. Ouro olímpico. Só para comentar, realmente a diferença foi bem pequena. Essa diferença entre vocês foi... entre a Lavínia e a Dayla foi só pelo tempo. Só pelo tempo, não. Acho que elas acertaram todas. Então, galera, aqui fazendo uma média de todo mundo, vocês acertaram 62% de tudo. Né? Se for pegar tudo e dividir pelas respostas, a gente entende que vocês absorveram a aula. É porque a maioria das questões, por mais que algumas eram curiosidades, a maioria era sobre a carga útil, né? O que é considerado. Então deu para ver que vocês absorveram, 60% está mais que a metade. Eu espero que vocês tenham gostado do joguinho. A gente vai ter outras gamificações no final da aula, no meio dos próximos encontros. Então, continue participando dos encontros, tá bom? A gente vai fazer o possível para adequar o horário melhor. E é isso. Pode falar aí, Gabriel.
Não, então só para comentar que a gente anota, tá, os pódios e no final realmente a gente vai fazer um somatório aí de todo mundo. Então é sempre importante ter os pontos, né, pontuar. É que nem para quem gosta de futebol, que nem o Campeonato Brasileiro aí, né, é importante fazer o ponto dentro de casa, fora de casa. Mas no final a gente tem um somatório aí e aí vai ter algo diferente para as pessoas que tiverem lá em cima no pódio, mas o mais importante é que todo mundo conseguiu responder, tá? Vocês foram muito bem, mesmo as pessoas que não estavam aparecendo aqui, entre os 5, vocês foram bem também, ainda mais com a porcentagem aqui, e também com os comentários que a gente fez, eu e Pedro, acredito que vocês consigam absorver bem a matéria. A gente vai ter outras oportunidades, tá? Então, se alguém acha que não foi tão bem dessa vez, é só continuar acompanhando, que nas próximas vocês vão ter outras oportunidades de fazerem parte do jogo e tá no pódio também. Beleza, galera? Eu vou encerrar a gravação.